A empreendedora não tem um minuto de paz. Eu tô tentando dormir, mas o pessoal ali embaixo tá mexendo com reforma. Estava, né, me sentindo muito solitária aqui em casa. Decidi tomar um café aqui com vocês, né? Eu sei que ninguém perguntou, mas eu sou do contra. Eu gosto muito de tomar café frio. Então eu espero o café esfriar pra tomar ele, ó. Tá aqui morninho do jeitinho que eu gosto. Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu ontem. Spoiler, eu vou chorar muito nesse vídeo, porque eu sou manteiga derretida mesmo. Esse vídeo é um lembrete que Deus, ele é real, que Deus, ele escuta as nossas orações e que Deus se importa com a gente. E eu posso provar. Ontem aconteceu uma coisa, eu tive uma experiência com Deus tão profunda quanto a experiência que eu tive quando eu me converti. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo contando pra vocês como eu me converti. Só pra dar uma pincelada, assim, né? Quando eu me converti, eu sempre fui criada, né, dentro de igreja. Minha mãe era católica, depois minha mãe foi pra igreja evangélica, meu pai também. Eu ia junto com eles, eu orava e tudo mais, mas no fundo, bem lá no íntimo do meu coração, eu não acreditava que Deus existia e que era isso mesmo e que Deus era real. Eu fui conhecer, ter um encontro com Deus nos meus 15 anos. 15 para 16 anos, em 2009. E, enfim, mas depois eu conto mais pra vocês sobre isso, tá? Hoje eu vim contar sobre a experiência de ontem. Tive inúmeras experiências, mas eu acho que essa foi uma das mais profundas experiências que eu tive com Deus. Saí da casa da minha mãe e vir morar sozinha no apartamento com as crianças tem sido muito desafiador. Desafiador porque a gente que é mãe solo, a gente já se sente, né, sozinha. Porque geralmente as mães, elas não têm rede nenhuma de apoio, né? E no meu caso não seria diferente, não tem rede nenhuma de apoio. Tem sido bem desafiador porque a minha síndrome, ela atacou, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tá bem inchado essa parte do meu rosto. Tem sido desafiador porque a gente sabe que empreender não tá sendo fácil, né? Ainda mais empreender doente, com crianças e enfim. Mas eu agora estou em êxtase, né? Porque eu sei que o Deus que me abraçou ontem, né? Digamos assim, porque eu vou explicar pra vocês. Ele está cuidando de tudo e eu tenho a plena convicção disso, né? E nesse vídeo eu quero falar pra você que Deus, ele está cuidando de tudo. Ainda que você ache que não, ainda que você duvide, ainda que você não perceba, ele está. E eu também já quero frisar aqui nesse vídeo, que eu já falei em vários outros vídeos, que é o seguinte: não peça nada pra Deus. Porque se você pedir e Deus vê sinceridade no seu coração, ele vai te entregar. E eu já tive várias e várias provas disso, né? De que se Deus vê sinceridade no coração, ele entrega. Então daria pra eu fazer uns 200 vídeos aqui de todas as experiências que eu tive com Deus, de todas as vezes que eu pedi algo pra Deus, Deus me entregou. Mas essa de ontem foi surreal. Então ontem, domingo à tarde, as crianças brincando lá no quarto, eu limpei todo o apartamento, né? E eu deitei na minha cama. E eu sempre coloco, gente, tem uma playlist na Spotify que é uma playlist de oração, assim, digamos, né? E é instrumental e tem vários louvores bem conhecidos, né? Em instrumental. E aí, começou
a tocar um louvor que eu gostava muito, que eu cantava muito na igreja quando eu era do grupo de louvor, que é aquele louvor que se chama Vim para adorar-te, né? Vim para adorar. E aí ele fala, né? Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és o meu Deus. Só que tava só tocando. Nesse momento, eu me desabei de chorar. Porque a gente sabe que ser forte o tempo todo cansa. A gente sabe que o julgamento das pessoas que não conhecem, mesmo que indiretamente, acaba afetando de alguma forma, sabe? E a gente sabe que não dá pra ser forte o tempo todo. E principalmente gente que é mãe, né? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil de expor as coisas assim. Então, se eu tô sofrendo por algum motivo, eu não conto pras pessoas, eu não conto pros meus pais, eu não conto pra ninguém. É basicamente pra minha pastora que eu conto, né? Assim, que eu me abro, que eu consigo contar tudo, desabafar literalmente, né? Então, assim, não que eu não tenha essa abertura com os meus pais, é que, assim, eu não quero que as pessoas que me amam me vejam sofrendo, sabe? Sei lá. E talvez porque também, né, eu não sei como seria a reação deles, e aí eu prefiro ficar, guardar as coisas pra mim. Eu sempre fui muito de guardar as coisas pra mim. E ontem eu me desabei enquanto tocava esse louvor, né, e o quarto tava bem escuro. E aí, gente, eu comprei uma caixinha de som lá na China, que ela é uma lâmpada, aí você rosqueia, ela fica na cor que você quer, sabe? E aí já tava escurinho, eu coloquei uma cor laranja e o louvor tocando lá na lâmpada, né? Então tava bem alto, tava um ambiente bem aconchegante aqui no quarto. E naquele momento eu só conseguia chorar. Só chorava. E eu chorei, sabe? Eu acho que ontem, nesse momento, foi o que a Bíblia diz, né? Com gemidos que as palavras não conseguem explicar, né? O Espírito Santo, ele leva pra Deus as nossas orações, né? E eu só chorava. E naquele momento eu senti que eu precisava falar alguma coisa pra Deus, mas eu não sabia o que eu precisava falar pra Deus, porque Deus, ele conhece tudo, né? Ele sabe de tudo. E em meio a tantos problemas, eu tava ali, vulnerável, diante de Deus. E Deus, ele é o meu pai, ele é o nosso pai, né? E qual pai não acolhe o filho vulnerável que chega diante dele, né? Ai, gente, desculpa, eu falei que ia ter spoiler, que ia ter choro. E naquele momento, no fundo do meu coração, na sinceridade do meu coração, eu não queria pedir nada pra Deus. Eu não queria pedir pra Deus abençoar minha semana, eu não queria pedir pra Deus abençoar minhas vendas, eu não queria pedir pra Deus me curar, eu não queria nada naquele momento. Naquele momento, eu estava como o filho que só quer um abraço do pai. Era como eu estava ontem, né? Apesar de todos os problemas e todas as coisas, eu não queria pedir nada pra Deus naquele momento. Porque o que eu precisava naquele momento não era nada disso. Não tinha ninguém aqui pra me abraçar. E eu fui recorrer à pessoa correta, a melhor pessoa, né? E eu estava deitada na minha cama, gente, pra vocês verem como que foi surreal, assim. E eu só chorava. E eu disse pra Deus com a maior sinceridade do mundo e do meu coração, e eu disse: Jesus, vem preencher esse vazio que eu estou sentindo, porque só o Senhor pode preencher esse vazio. Em momento nenhum eu disse pra Deus que eu queria um abraço, em momento nenhum eu disse pra Deus que eu queria dinheiro, nada. Só que Deus, ele sabia exatamente do que eu tava precisando ali naquele momento, sabe, gente? E nesse momento eu senti uma coisa assim, surreal. Parecia que alguém tinha me pegado no colo. E foi muito real, assim. Foi tão lindo, sabe? E eu senti como se alguém tivesse me pegado assim no colo, me abraçado, me aninhado mesmo, assim. Sabe quando a mãe aninha a criança, assim, que a criança coloca a cabeça aqui no colo, sabe? Assim, e parecia que a minha cama tava afundando e que eu estava afundando, assim, dentro do meu colchão. Foi muito surreal.
E nesse momento eu não pensei em nada, sabe? Eu só fechei os meus olhos e me permiti viver essa experiência. Foi muito, gente, vocês não têm noção de como foi maravilhoso. E foi assim, eu não sei quanto tempo durou pra falar pra vocês. Eu só sei que foi uma experiência indescritível o que aconteceu ontem, sabe? E eu senti mesmo Jesus me abraçando, me confortando, porque era o que eu precisava nesse momento, sabe? Geralmente quando eu tenho esses momentos, né, digamos assim, de choro e de fraqueza e tudo mais, eu geralmente abraço o travesseiro, mas ontem não, eu não tava nem próxima de travesseiro, de cobertor, nem nada, né? Tava um calor infernal e hoje já tá frio, vai entender, né? Essa minha cidade maravilhosa. E eu me permiti viver e pareceu que, tipo assim, na hora que eu voltei, assim, digamos, né? Voltei à minha consciência normal, eu só conseguia agradecer, né? E eu disse bem assim, eu disse obrigada, Deus. Ainda que nada aconteça como eu quero, ainda que nada aconteça como eu planejo, ainda que as coisas não estejam 100% como eu gostaria que estivesse, ainda assim, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E isso já é o suficiente. Gente, Jesus é o suficiente. Ele é o suficiente. É muito fácil a gente falar que Jesus é suficiente quando a gente tá rodeado de pessoas, quando a gente tá recebendo amor de todos os lados, quando as coisas estão indo bem, quando a saúde tá bem. Mas Jesus é suficiente quando as coisas não estão indo tão bem assim na sua vida. Jesus, ele é suficiente. Talvez se Jesus tivesse me curado ontem, não ia... Como eu posso dizer? Não ia suprir a falta que eu estava de um abraço ontem. Sabe? Então Jesus, ele é suficiente, porque ele sabe exatamente o que a gente precisa e na hora que a gente precisa. E ele é real. Sabe? Muitas pessoas, elas falam que não têm experiência com Deus, mas será que essas pessoas se permitem ter essas experiências com Deus? Né? Talvez seja sobre isso. Sobre... A Bíblia diz, né, que ele está à porta batendo, se você abrir, ele vai entrar. Você está disposto a abrir a porta? É complicado, gente. Ai, eu tô em êxtase até agora. E aí foi isso que aconteceu, né? E eu quis compartilhar isso com vocês porque é algo tão claro. E aí depois, gente, olha só que coisa mais maravilhosa. Porque depois, né, a playlist ela vai tocando aleatório. E assim que terminou de tocar aquele louvor, né, que eu voltei à minha consciência, assim, que eu voltei... Enfim, vocês me entenderam, né? Tava tocando o louvor que o pessoal tava cantando no dia que eu me converti, tá? Eu me converti no monte. Não pergunte o que uma pessoa que não acreditava em Deus tava fazendo no monte 2 horas da manhã, mas eu estava lá. E no dia que eu me converti, estava tocando, eles estavam cantando, né? Esse louvor, que é aquele louvor que diz assim, ó: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Esse louvor. Enfim, gente, eu não sou uma boa cantora, tá? Eu sou uma boa empreendedora, cantora não. E estava tocando esse louvor instrumental, claro, e nesse momento, tipo assim, ficou muito forte o que Deus havia me falado lá em 2009, às 2 da manhã, no monte, quando eu me converti, né? E
A Bíblia diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Ô, gente, vocês estão fazendo o maior barulho justo agora. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, o barulho. O pessoal tá fazendo obra e não para, não para. Eles começam cedinho, terminam à noite só de mexer ali. Sabe? E a Bíblia diz que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. E aí ontem eu lembrei da promessa que Deus tinha feito lá em 2009. Que por um momento eu havia deixado se perder, assim, né? De uma certa forma. E foi muito real. Então, assim, eu quis compartilhar com vocês. Porque às vezes a gente pensa que, Deus tá preocupado com outras coisas. Tem tanta gente pior no mundo, tem tantas... Eu às vezes eu penso, né? Eu falo assim, nossa, eu me sinto egoísta às vezes, porque Deus tem tanta gente pra ajudar, tanta gente que tá pior, tanta gente que tá morrendo de fome, que tá, sabe assim, com doenças incuráveis, tanta gente perdida no mundo. E Deus, ele mostra que Ele se importa conosco. Ele se importa com os filhos dele, né? Tanto que a Bíblia diz que se uma ovelha se perde, ele deixa as 99 e vai em busca, né, da ovelha. Ele tem um amor por cada filho dele. Cada um de nós temos a nossa importância para Deus, né? Nós somos únicos. Deus fez cada um único. Não existe ninguém igual a ninguém. E às vezes a gente pensa que não, que Deus não tá olhando pra gente, que Deus não tá enxergando a gente. Às vezes a gente pensa, Deus tá preocupado com outras coisas, Deus não vai me ouvir. Agora Deus, ele escuta, Deus, ele vê, né? Deus, ele se importa. Ele se importa com os nossos sentimentos. Você tem noção disso? Ele se importa com as coisas mais simples que a gente acha que passa despercebido pra Deus. Não passa, sabe? E eu quis compartilhar isso com vocês pra tentar trazer, talvez, ânimo pra vocês, bater um papo aí com vocês mais intimamente. E falar pra vocês que Deus, ele ama vocês. Não importa, sabe? Eu acho muito errado a gente pensar na ideia de que Deus, ele só vai amar a gente, ele só vai se chegar a gente se a gente estiver dentro da igreja, ali, certinho. Um filho, ele não deixa de ser filho porque ele não tá morando junto com o pai. Eu não vou deixar de ser filha da minha mãe. Eu posso me afastar dela, eu posso morar em outro país, eu posso nunca mais mandar mensagem, nunca mais ligar, nunca mais ver. Ainda assim eu vou continuar sendo filha. Nós somos chamados filhos de Deus. Por mais distante que a gente esteja da casa do Pai, por mais distante que a gente esteja, por mais torto que a gente esteja, a gente continua sendo filho. A gente continua sendo filho, né? E eu sou mãe. Eu não sei se vocês são pais, vocês estão me assistindo. Mas se o filho de vocês chamar, pedir um abraço pra vocês, por mais distante que esse filho esteja, por mais que esse filho tenha magoado vocês, vocês não vão abraçar o filho de vocês? Nós continuamos sendo filhos, ele continua sendo pai. Isso não muda, isso é inalterável. Então que nós possamos sempre recorrer e chamar o Pai para abraçar a gente, para ouvir a gente, para estar com a gente, independentemente de qualquer coisa que possa ter acontecido, independentemente de qualquer coisa que você possa ter feito. Deus, ele só tá esperando que você abra a porta para ele entrar. Desculpa esse vídeo enorme. Até o próximo. Um beijo. Tchau.